Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos evangelhos na rede, aqui pela Rede Amigo Espírita, transmitido semanalmente às terças-feiras, 8 horas da manhã, com muita satisfação, um estudo semanal sistematizado, onde nós, semana a semana, estamos aqui destrinchando o nosso abnegado, incansável e riquíssimo o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu dar uma aumentadinha na qualidade da nossa luminosidade aqui, tá meio escurinho. Já está iluminado? Eu tô precisando iluminar aqui para dar um reflexo na careca aqui. Pronto, acho que melhorou um pouquinho. Quando fica de dia, aos dias, durante o dia aqui, fica mais claro no fundo ali, aí nosso rosto fica mais escuro. Então eu mudo aqui a posição da lâmpada nossa aqui para facilitar um pouco. É uma alegria estar com vocês aí e nós damos aqui as nossas boas-vindas a todos que dedicam o seu tempo em estarmos juntos nessa grande corrente do bem. Sejam bem-vindos. Um bom dia da Estela para nós. Muito bom dia. Muito obrigado pela presença de todos aqui. O pessoal ainda deve estar acordando, no meio do evangelho para lá e... aí a coisa flui mais. Aí vai. Mas nós aqui, guerreiros da resistência, foram dormir mais cedo. Tem gente que acorda cedo. Fui hoje ali cumprimentar a minha mãe, levei a Lara na escola, era 6h40. Eu já vi aceso ali. Falou, mãe, caiu da cama? Eu acho que a Olimpíada tira o meu pai da cama. Tá todo mundo assistindo a Olimpíada de madrugada aí, isso né? aí, tadinho. Tem que curtir mesmo, né? A próxima é só daqui 6 anos. É 6 anos só? Não, acho que é 4 anos, né? 4 é Copa, né? Olimpíada é 6. Eu acho que é 4, hein? É 4? Eu acho que é gente, 4. Escreve aí, gente. Eu acho que a Olimpíada é 6. Não foi no Rio em 2016, a última? Não... Rio de Janeiro, 2016, é 4 anos. Ah. É isso aí. A Valqueira vai confirmar para nós daqui a pouco. E agora nós tá em 2021, então foi 5. É porque seria o ano passado, mas foi adiado para esse ano, por causa do Covid. Então tá bom. Mas é tempo pra caramba também, né? 4 anos, né? É por isso que eu acho que tem que curtir quem gosta de esporte. Aí às vezes o meu tempo eu não consigo, mas eu fico ligado nos resultados. Bom, com esse clima esportivo, então, que a gente tem que competir conosco mesmo, e para encontrar essa competição, a gente tem que se estudar. E se estudar com mecanismos e ferramentas do Cristo, não tem coisa melhor, porque a gente aprende a se perdoar, aprende a entender que degrau estamos. E bora lá, então, para mais um estudo de competição de nós mesmos, gente. Jesus abençoe o dia de todos. E hoje, então, no nosso evangelho de número 30, Causas Atuais das Aflições, daqui a pouquinho nós vamos ler o texto, falar sobre ele. Vamos para a nossa oração, então, que a Estela vai fazer para nós aqui, para a gente dar início ao nosso estudo, que o que importa é o nosso estudo. Vamos para a nossa prece, nosso momento de oração pequenininho aqui. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos que nos envolvem nesse momento, instrutores enviados do alto, que possamos aceitar as suas sugestões enviadas à nossa mente, diretamente também para o nosso coração. Que possamos ser semente de evangelho aplicado em ações pequenas e grandes no mundo, para que o evangelho do Cristo brilhe em nossa alma, brilhando também nessa terra maravilhosa. Senhor Jesus, gratidão por ter tantas almas afins desse estudo junto conosco, fortalecendo essa corrente de vibração, de paz e de estudo. Muito obrigado pela companhia de todos, encarnados e desencarnados, e que possamos ser abençoados nesse dia e nessa semana que se inicia. Que assim seja. Que assim seja. Gente, emendando as palavras difíceis, né? Vou seguir aqui com esse livro, Sinais de Rumo, psicografia de Francisco Cândido Xavier, com espíritos diversos, mas essa mensagem é de André Luiz. Muito comum no plano físico, quase todas as criaturas reclamarem a presença de Deus quando esse ou aquele problema apareça. Queremos que o Pai Supremo nos tome um lugar nos momentos de crise. Exigimos que o Criador nos solucione as questões do relacionamento recíproco. Rogamos ao Eterno Doador
de todas as bênçãos nos conserte, esses ou aqueles familiares doentes ou desorientados. Recordemos, no entanto, que somos filhos de Deus, e Deus, que tudo pode realizar, reserva alguma parcela de serviço e responsabilidade para cada um de nós, a fim de que aprendamos a fazer pelos outros o que Ele faz constantemente por nós. Bonito, né? Muito, muito. Não podemos deixar Deus fazer a nossa parte, não, né? Porque senão a gente não evolui nada, né? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Gente, então dando sequência hoje ao nosso Evangelho na Rede número 30, hashtag 30, causas atuais das aflições. Deixa eu só finalizar aqui um abracinho ligeirinho. Pessoal, abraço pro pessoal que está no Instagram, tem 9 pessoas lá. Deixa eu ver quem está aqui no Instagram. Vamos ver acompanhando, quem está no Instagram aqui para dar um alô especial, porque não pessoal. aparece aqui nas redes, né? Ó, aqui no Instagram, como o pessoal comenta no Instagram, não aparece para nós aqui, infelizmente. Mas tá, ó, o Ligerson Silva de Lima, o Ed Gleison também entrou, a Gilda Moura, a Márcia de Oliveira, o M Pitanga 712000, a Isa Mitti, a Neide Altafini, M Miranda Batista, Edith Fortaleza, Maria Silva Peixoto também entrou, e a Cidinha Freitas, e a Márcia Melo 39. Enfim, o pessoal está no Instagram, um abração. Quem entrou agora é a Glaucia Santos. Glaucia Santos, um beijo para você, para a Márcia Araújo. A Dilma Vinagre ganhou o bom dia aqui antes de entrar, hein, Dilma? Já ganhou um alô aqui, eu dei um alô pro pessoal de Mirassol já. A Leonor Belucci está aqui, a Diana Márcia Gomes, a Alessandra Molinari Ribeiro, a Elizabeth Pastorino, Vicente Nicola, Ana do Nazaré, vamos ver mais quem está aqui, que eu vi aqui, que chegou agora há pouquinho. O Ederson Caetano. E o Luciano Praciano está querendo que eu vá para o Ceará receber um diploma de cidadão emérito de Quixeramobim. E com certeza eu vou. Eu amo o Ceará. Até o interior do Ceará ali, que eu tenho carinho ali por Juazeiro do Norte, o pessoal todo ali. E a Valéria Cândido, que chegou agora há pouquinho. Vamos ver aqui. Então, e a Márcia Araújo disse que vai assistir nós daqui a pouquinho. Ela vai estar ocupadinha agora, mas mais tarde ela nos assiste aqui. Vamos lá, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Este livrinho aqui. Esse daqui? Você pode ter outro pequenininho, pode ter outro de capa diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tem que ser, né? No seu capítulo 5, ou 5º capítulo, Bem-aventurados os aflitos, os itens 4 e 5, causas atuais das aflições. Vamos lá? As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se quisermos, têm duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por mau comportamento ou por não terem limitado os seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque resultaram dos cálculos do interesse ou da vaidade, nada tendo com isso o coração. Que de dissensões, de disputas funestas, poderiam ser evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperança e dos excessos de toda ordem. Quantos pais infelizes com os filhos, por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Por fraqueza ou indiferença, deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, colhendo o que semearam, admiram-se e afligem-se com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. Que todos os que têm o coração ferido pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a própria consciência
que remontem passo a passo a fonte dos males que os afligem, e verão se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nesta situação. A quem, portanto, devem todas essas aflições, senão a si mesmos? O homem é, assim, num grande número de casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Os males dessa espécie constituem seguramente um número considerável das vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para o seu adiantamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofreu a consequência do que praticou. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar a todas as faltas. Ela castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade, e não as que prejudicam apenas os que as cometem. Mas Deus vê o progresso de todas as criaturas. Eis porque não deixe impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por mais leve que seja. Uma única infração à sua lei, que não tenha consequências forçosas e inevitáveis, mais ou menos desagradáveis. Donde se segue que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido naquilo em que pecou. Os sofrimentos consequentes são, então, uma advertência de que ele andou mal. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes, um pouco tarde. E quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gastas as forças e o mal é irremediável, então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa a jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. E vamos ao comentário da Estela. Poxa, pessoal, tudo se volta, então, às nossas ações, não é? Um beijo à minha amiga Karina Nogueira, linda, e para a Ânia. Estão as duas assistindo nós aí, ó. Beijo, Ânia! Tudo se volta, então, a nós. E aí você pode estar se perguntando, nesse momento, que estamos atravessando uma situação muito delicada de uma pandemia, uma doença que está atingindo tantas pessoas, né? Seria, então, uma prova coletiva? Olha, é sim uma prova coletiva, só que cada desencarne em particular, cada família que está com aquela mesa vazia, tem a consequência de um aprendizado necessário, que essa dor seja necessária de alguma maneira. Isso traz para nós não um alívio de pensar assim, poxa,
A Lívia veio pedir alguma coisa aqui. Não, esse daqui não pode aparecer, tá, filha? Só da noite. A Rede Amiga Espírita, eles colocam que não pode aparecer criança, né? Então, não bloqueia o vídeo nosso. Bom, então, voltando, nesses momentos de desencarne, todos, então, a culpa, vai morrer. Não é assim que funciona. Tem muitas famílias que perderam o provedor. Nós atendemos algumas pessoas, né, em desespero, sentimos a dor da pessoa e em algum determinado momento nós vimos que Deus teve um acerto até, todo o tempo ele tem, na sua justiça, acertou de tirar aquele provedor. Eu falo, meu Deus, como é que tirar um provedor de uma família, isso é correto? Então, tinha ali dentro 2, 3 acomodados, e não estou falando mal das pessoas não, gente, eu sou acomodado, quem que não acomoda às vezes em alguma situação? E aí, nesse momento, a gente pensa assim, o que esse espírito que ficou vai aprender com o provedor tendo ido embora? Muitas coisas, gente, muito. A dificuldade traz para nós elementos de ação. Aquele famoso jargão que existe no Brasil aqui, quando a onda bate na gente, a gente aprende a nadar. Isso é só um dos exemplos das causas das aflições na vida. E aí a gente pensa assim, seguindo do Evangelho, que logo no primeiro parágrafo ele traz para nós que as aflições você tem que avaliar se são coisas dessa encarnação ou de outra. Por exemplo, uma falta de entendimento nas famílias. Você começa a se relacionar com a pessoa, em dado momento você vê um cunhado que não bate ali, uma sogra, um sogro, e você na hora já pensa, é de outra vida. É certeza que essa pessoa me persegue desde outros tempos. Será? Será que às vezes quando eu me relaciono com a pessoa, eu não estou querendo a posse grande dela? A posse tão grande que às vezes quando eu vejo o meu marido, a minha esposa, ser tão bem tratado pelo outro, pela sogra, ser às vezes mimado, eu me sinto incomodada, e aí você vê que é uma causa da aflição atual. É uma falta de tolerância, é uma falta de compreensão. Às vezes eu quero mudar o jeito de uma pessoa viver. Eu começo a me relacionar com ela, e eu acho o jeito que ela traz da família dela todo errado, eu quero mudar. E cada vez que eu encontro a família do outro, o que acontece? Eu julgo dentro de mim, lá, eu fico a semana inteira tentando fazer o Oceander ser assim, aí chega a família dele, e aí eu começo a criar uma intolerância, um embate dentro de mim. Então, essa não aceitação, essa não compreensão pode me levar a achar que eu sou inimigo desse povo aí, da família do Oceander. Gente, a gente se dá muito bem, a família, graças a Deus. Mas eu posso pensar, não, a família dele, na outra encarnação, me fizeram de prisioneiro numa masmorra. É por isso que eu não gosto da família. Não, eu não gosto às vezes porque eu não tenho compreensão, eu não tenho tolerância, eu tenho ciúmes. Porque quando a gente fala de ciúmes, nós pensamos no relacionamento, que o ciúme conjugal é ciúme de, o Oceander não pode olhar para outra mulher, meu companheiro não pode olhar para fora. Não é isso, às vezes ciúme é da família mesmo. Poxa, olha o jeito que o Oceander fala com a mãe dele, tem mais carinho com a mãe dele do que comigo. Às vezes é esse ciúme que está fazendo eu pensar que é coisas de outra vida. Então a gente tem que se avaliar o tempo todo mesmo. E o que é de outra vida? O que já dá para entender que é de outra vida? Quantas crianças você já viu que nascem com problema respiratório? Como diz aqui o texto, aleijões, quantas doenças e aleijões são o efeito da intemperância e dos excessos de toda ordem? Quando se fala em aleijões, não tem jeito. As pessoas que não entendem de reencarnação, olham aquela criança e dizem assim, meu Deus, mas o que essa criança fez para nascer assim? Meu Deus, misericórdia. Essa criança não fez nada nessa vida. Nós vemos no livro Missionários da Luz, por isso que é bacana estudar, gente. Tem um centro de reencarnação na colônia, lá no nosso lar, que as pessoas que vão reencarnar, depende do grau evolutivo, que algumas são compulsórias. Você vai nascer aleijado mesmo, como a gente vê nos domínios da mediunidade, um monte de espírito que rodeia um bar, assim, totalmente fora de pensar em si mesmo, só querem bebida. Aí o André Luiz pergunta para Aulos, até quando eles vão ficar assim?
até a mão de Deus chegar e dar uma reencarnação compulsória, que no caso eles falam que são aleijões e daí para lá, igual o Evangelho diz. Mas no caso dos missionários da luz, já são espíritos equilibrados que vão pedir a graça de uma nova reencarnação. E quando eles entram no centro da reencarnação, tem uma mulher lá que ela ia receber três filhos aleijados. Dois eram psiquicamente aleijados. O que a gente fala assim, né? É aquela pessoa que tem um problema psiquiátrico a vida inteira, esquizofrenia. E de onde vem isso? Vem do passado. E de que passado essa mãe, ela vai pagar a culpa desses três, carregar 3 filhos aleijados? É muito difícil, então. Aí eles contam a história dessa mãe. Essa mãe encheu os 3 de facilidades. Mas assim, exagerado. Gente, quem aí não enche o filho de facilidade? Que mãe aí que eu conheço? Sabe aquelas mães raiz, oceano, que tá acabando, hein? Tá extinguindo. Que é a mãe igual a minha mãe, gente, Dona Isabel. Qual que é essa mãe? Chega no domingo, ela vai pro fogão cozinhar porque a família vai chegar. Essas são as mães raiz. Porque quando passar essa geração, o pessoal já compra um frango ali na rotisserie. Parece até um machismo falar isso, né? Que tipo, né? A mulher tem que ir pro fogão, não é nada disso, né? Não, mas eu tô dando exemplo que acontece na família de todos nós, né? Aquela vozinha, aquele pessoal assim que quer a união. Isso daí é encher de facilidade. Você vê que muitas, aqui em casa mesmo, que em casa é uma briga na hora que eu vou lavar a louça em muito silêncio, a louça da minha mãe. Porque se ela escuta, deixa essa louça aí que já já eu vou, sabe? Ele tá me enchendo de facilidade. Eu já almocei. Já não ajudei nada, porque toda hora, mãe, a senhora precisa de ajuda? Não precisa não precisa não. Ela está me enchendo de facilidade. Então, quando o Missionários da Luz traz para nós uma mãe que está carregando 3 filhos aleijados, que encheu de facilidade, gente, é muito além do que essa mãe que eu citei agora, de que faz a comida no domingo, que passa a roupinha do filho lá, até o filho cresce, marmanja, a mãe ainda está fritando o ovo com a gema mole, filho, você quer que a gema mole? Não é assim, você... Essas facilidades são normais. Mas do que trata aqui o Evangelho? Olha só. Quantos pais infelizes com os filhos por não terem combatido as suas más tendências desde o princípio. Isso daqui já é uma causa de aflição terrena de imediato. Se eu pego uma criança hoje, que ela já demonstra indícios de agressividade, promiscuidade, desrespeito, se eu não souber falar não, colocar rédea, impor limites, nessa mesma encarnação eu vou colher os frutos dessa intemperância dessa criança. E o que eles citam aqui que esse pai e essa mãe pode estar fazendo? Olha aqui. Por fraqueza ou indiferença. Fraqueza. Fraqueza moral. Você já viu mãe e pai falando assim, você me ama, filha? Fala pra mamãe que você me ama. Gente, vamos falar a verdade. Tô nem aí com o amor deles, eu quero que eles me respeitem, porque o amor é consequência de um respeito. Eu vejo hoje em dia mãe e pai assim, querendo sanar todos os buracos e as lacunas que a criança tem para, vai que ela não me ama mais. A avó ameaça de dar uma motoca elétrica, você dá um carro elétrico, porque assim, o pai e a mãe tem que dar mais, que eles têm que me amar, não tem que dar nada não. Eles vão te amar por respeito. Quem aí veio daquela educação, ou já viu aquela educação igual foi do meu pai, da minha mãe, do pessoal lá. Minha mãe é de 1946. Onde o pai e a mãe deles, o que tinha para dar era arroz e feijão na mesa. Minha mãe dá conta que às vezes era arroz e tomate, arroz e cebola. Às vezes não era arroz, era farinha para fazer um angu. Era o que tinha. E eles deixavam de amar os pais por isso? Mas o que acontece hoje? Tem um telefone, mãe. Mãe, esse telefone aqui já tá fora de moda. Ó. Não, eu quero outro. A mãe vai lá, parcela em 27 vezes. Verdade. Quando termina de pagar, o telefone já tá velho. 27 vezes. Não, nem termina de pagar, o filho já quer outro. Você não deixa nem ele sentir o gosto de esperar, de ter outro. Ah, não. O que acontece? Se eu alejo ele em que questão? Paciência, por exemplo. E o que eu faço com a minha filha ou meu filho aleijado na paciência? Ele vai se relacionar. E aí vai se relacionar com o filho de alguém que também foi aleijado na paciência. Gente, nessa mesma encarnação, eu vou ver os meus filhos batendo cabeça e vou sofrer. E pode ser que aí eu olho meu filho e falo assim, aquela nora ali, ó, a culpa é dela.
Porque eu tratei meu filho aqui, ó, agora a culpa é dela. Não, o pai e a mãe dela também tratou ela aqui, ó. Não criou resistência para os dois a ponto de renunciar. Ó, eu quero pizza. Não, hoje eu quero comida japonesa. Daí uma briga de divórcio. Por quê? Não aprendeu a renunciar na infância, na adolescência, na juventude. Os dois. Aí se casam. E aí a gente vai falar que é da outra vida? É dessa vida. E por fraqueza, porque a gente não sabe muitas vezes dizer não sabe pôr limites. E aí, só para terminar aqui, porque tem vários outros pontos, mas para a gente ter ideia aqui, ó, quantas uniões infelizes resultam dos cálculos do interesse ou da vaidade? Nós vemos no livro Libertação, o médico da protagonista da história, ele estava casado, e aí, uma breve situação, porque não era ali o contexto todo, mas eles já descreveram aquela situação, que ele era casado com uma boneca. Porque ele tinha de alguns desvios, e aí eles não deixam claro, mas a gente vê que são desvios sexuais. E aí ele casou com aquele ser, que era um ser que para ele, moralmente, não trazia nada. E eles olharam esse casamento. A casa deles tinha uma baixa vibração pelos pensamentos deles. E aí, pior, quando essa moça deu uma cochilada, o espírito falou para o André Luiz, dá uma olhada no... Quem que é? Acho que é o Clarencio, se eu não me engano. Falou para o André Luiz, dá uma olhada na moça ali. Aí ela saiu do corpo, gente, ela era uma boneca na vida. Quando ela saiu do corpo, mas era um ser que ele fala que ele não pode descrever para não assustar a gente, mas aí quando ele fala isso, ele assusta mais ainda, né? Era tenebroso. Né? Era tenebroso. Por quê? Eles estavam, assim, só ligados na aparência e no sexo. Então, eles não tinham união de alma. E o espírito fora da carne era horrível, porque não se ligava às essências do ser. Então, essas descrições que a espiritualidade traz para nós nos ajuda a perguntar quem sou eu? O que eu quero? O que eu busco? Para quem eu estou fazendo isso agora? Para satisfazer desejos da minha carne, desejos da minha alma. O meu trabalho, eu posso executar ele bem feito para que os outros pensem não sei o que de mim, ou eu quero fazer bem feito por uma ética que existe dentro de mim, de que tudo que eu pego na mão eu vou fazer bem feito. Então, essas simples perguntas que a gente faz no dia a dia vão resolver questões encarnatórias, nossa. E parar com esse enrosco de pensar que tá tudo desabando, que é coisa de outra vida. Pode ser muito, muito dessa vida. Muito. Não sei se é Emmanuel que fala que tem uma porcentagem, assim, muito maior do que a gente imagina, do que é agora, aqui na vida. É o Livro dos Espíritos, 90%, nos diz isso. No mínimo. Que a gente, é claro, como reencarnacionista, fica fácil falar que é da outra vida, né? É. Eu e o Oceano se apaixona. A gente se isenta, né? Se isenta. A gente se apaixona, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Conforme a paixão vai abaixando, eu começo a achar que ele é o meu karma. Ah, não, esse homem não pode ser meu karma. Ué, mas onde está aquele moço que você gostava antes? Sabe onde estava? Você perdeu ele no meio da sua impaciência, da sua incompreensão, da sua intolerância, da sua falta de altruísmo, empatia. Então a gente vai perdendo a pessoa achando que é o karma, o outro não é, são companheiros de caminhada, no mesmo tom vibratório. Olha que interessante isso. Então vamos vasculhar dentro de nós, tem muita a ser falado ainda aqui. Eu vou falar só um último rapidinho aqui, Oceana. Tem um que é assim, ó. Se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Tem um filme, não sei se você vai lembrar. Talvez o Luciano Praciano lembre. É do Richard Gere, que a esposa dele, a Natasha Kinski, se eu não me engano, ela trai ele no início do filme, aí desenrola um filme, uma daneira toda até o final. E quando chega no final desse filme, ela lembra que quando caiu os livros dela no chão, o rapaz bonitão com quem ela traiu o marido pegou. Se ela tivesse pegado e falado obrigado, ido embora, nada daquela desgraceira ter acontecido. Mas o que ela fez? Ela pegou o livro, olhou para ele. Por que não, né? Por que não aqui uma puladinha de cerca? Aí o filme todo... Isso é um filme, mas é vida real. Na hora que você vai dar aquele revide, por que não aguentar e ficar quieta aqui? Na hora que você vai falar aquelas coisas para esmagar o outro, por que não eu evitar agora? Uma fechada no trânsito.
Quantas pessoas, acho que estava naquela fechada no trânsito, no qual a pessoa sai e briga, e esmurra. Aquilo lá é quase um suicídio, porque você engole tanto veneno de raiva, e aí você fala, por que não ter deixado para lá? Mas resolveu enfrentar. Então, muito disso, muito das coisas que acontecem conosco, dá para ser evitado no momento da intemperança. E o Oceano vai trazer para nós mais um monte de coisa que está grifada aqui. Pois bem, como disse o Luciano Praciano, uma das características da Estela é trazer Jesus para o nosso cotidiano, né, Lu? Eu concordo plenamente. Ah, que bom! Então, a gente fica feliz de ver que o evangelho realmente tem que ser assim, senão se torna apenas filosofia, né? Então, nós temos que trazer para a realidade da vida. Nós temos que transformar a filosofia e a religião em praticidade, né? Em coisas do cotidiano, em lições que a gente olha e fala, poxa, eu quero fazer essa transformação. E, basicamente, essa lição de hoje traz para nós a informação de que as aflições que nós vivemos hoje são consequências da nossa imprevidência, da nossa destemperança, do nosso desequilíbrio, do nosso desdém, como a Estela bem disse, vou fazer, dane-se, vou fazer, estou com vontade, vou fazer. E aí, como a gente não se lembra de tudo que a gente fez no passado, aliás, a gente lembra mais dessa vida, do passado, outra vida, as outras existências, a gente não lembra, Graças a Deus, a gente não lembra. Então, e aí a gente passa por circunstâncias que causam um certo constrangimento, às vezes uma dificuldade financeira, uma deficiência física, um trabalho que a gente gostaria de ser mais bem remunerado e a gente não consegue. A gente pode, tem gente que já viu gente que estuda, trabalha e quando junta um dinheirinho aí acontece um acidente. Você já viu gente que faz de tudo para ter saúde, mas vai em médico, toma remédio, opera e está sempre doente, está sempre estrupiado. Você já viu pessoas que já nascem com deficiências, já que você fala, como pode ter nascido assim, gente? Como diz um amigo meu evangélico, não deu nem tempo da pessoa pecar. Como é que ela já tem já umas incumbências difíceis aí? Gente, não tem outra explicação. Não seria justo se não fosse assim. São plantios equivocados que nós mesmos fizemos. Sem dúvida nenhuma. Porque senão seria uma injustiça divina permitir que a gente passe por dificuldades que não fossem elementos vitais para o nosso adiantamento. Então, quantas pessoas que a gente observa que passam por essas dificuldades, porque se lhes derem facilidade, as pessoas continuariam caindo nos mesmos erros. Para alguns, a beleza física em vidas passadas foi um verdadeiro tormento. A pessoa usou e abusou da chamada luxúria, que é um dos 7 pecados capitais que a gente até estudou também, apesar de serem elementos aí preconizados pela Igreja Católica, mas a gente sabe que a luxúria, que é a sexualidade exacerbada, traz consequências extremamente complicadas. A pessoa se perde, a pessoa literalmente joga a vida no lixo, porque chega um momento em que ela está sozinha, não conseguiu manter nenhum relacionamento, ela às vezes contrai doenças, né, doenças aí, as chamadas sexualmente transmissíveis, né, as DSTs, desencarnam às vezes com doenças de difícil trato, que são consequências das suas escolhas infelizes. E aí a gente pensa assim, será que essas pessoas estão sendo punidas por Deus? E aqui o Evangelho traz uma informação muito interessante, que é a seguinte, ó. Mas a lei não alcança, nem pode alcançar todas as faltas. Ela castiga especialmente, aqui é um termo, castiga, dá a impressão que Deus é um castigador, né, um chicote na mão. Não é isso, viu, gente? Não é assim, Deus não age dessa forma. Ela, no caso a lei, castiga especialmente as que causam prejuízos à sociedade. Então, aquilo que você está fazendo de mal para você mesmo, não precisa de lei. Porque a lei já é você mesmo. Entende? Quando eu prejudico a sociedade, eu prejudico a Estela, eu prejudico o ambiente que eu vivo, prejudico outra pessoa com as minhas ofensividades, com o meu jeito bruto, rústico, né, sistemático, como o pessoal diz,
sou assim mesmo, eu falo mesmo, der vontade de falar, eu falo. Aí você está prejudicando a sociedade. Aí, se prepara, hein, meu filho. Prepara que a mão da justiça, ela não é pesada, mas ela é muito justa, como diz o termo, ela é justa. A mão da justiça é justa. Agora, o que a gente quer? Não, eu quero uma mão bondosa em minha cabeça, uma mão macia, quentinha, que faça cafuné em mim. Quero que Deus venha e fale assim, tá bom, meu filho, vai passar, vai passar. Essa mão vai chegar. É a chamada misericórdia divina. Mas ela age somente quando Deus enxerga em nós propensão à melhoria. Quando eu estou propenso, então, a parar de fazer os erros que eu fazia, aí a mão da justiça cede lugar à mão da beneficência, a mão da misericórdia, que é aquela mão bondosa daquele pai que fala assim, poxa, meu filho, estou vendo você estudar tanto aí até altas horas, vou comprar uma luminária para você aí, para você enxergar bem à noite, para você ler bem à noite, para você não ficar aí no escuro. Poxa, meu filho, estou vendo teu esforço, eu vou te dar um dinheirinho aqui para você ir numa festinha aí com teus amigos no fim de semana. Então, passa-se a mudar o conceito. É isso que nós precisamos entender. E se hoje nós estamos experimentando dificuldades, não há dúvida nenhuma que essas dificuldades estão querendo nos ensinar lições. Então, aqui, ó, causas atuais das aflições. O que atualmente tem me causado aflição? Coisas que eu não planejei de maneira adequada ali atrás. Ontem, antes de ontem, semana passada, na vida passada. Senão não teria justiça. Senão nós não teríamos motivo nenhum para continuar acreditando que Deus é bom, que é amoroso. Senão não faria sentido nenhum nós programarmos uma existência repleta de êxitos, de bondade. Para quê? Não tem justiça nenhuma governando isso aqui, mas isso aqui é um furdunço danado. Tô vendo o cara ali, ó. O cara aí, ó, faz mal para todo mundo, esse cara. Esse cara tá nadando no dinheiro, tá com saúde de ferro lá, ó. Nem Covid o danado pegou. Tá lá, ó. Ah, você é bom para quê, só? Então, a explicação que a doutrina vem nos salvar de cair nessa cilada, de imaginar isso. Porque tem gente que cai nessa cilada. De pensar assim, não vou ser bom não, para quê? As pessoas não me reconhecem. Ninguém tá nem aí comigo. Não caia nessa cilada. Porque os homens podem cometer injustiças contra você. Mas Deus está observando. Tanto que Jesus já veio trazer um alerta. Olha, os humilhados serão exaltados. Fica tranquilo. Você está sendo humilhado aí? Tem pessoas te prejudicando? Fique em paz. O Pai sabe o momento certo de intervir. E o Livro dos Espíritos traz uma informação em relação às pessoas que são, por exemplo, ingratas. A resposta que Kardec deu, a pergunta de Kardec foi: como que a providência divina age com os ingratos? E a resposta dos Espíritos é assim: estão fadados a conviver com ingratos também, para aprenderem a lição. Então, se eu sou ingrato, eu vou ter que obrigatoriamente conviver com gente ingrata, porque aí vai me dar uma dor no coração. Nossa, mas a Estela, eu pensei que ela era melhor comigo. Olha, eu fiz tanto por ela e então a ingratidão dela comigo vai me ensinar a deixar de ser ingrato com a minha mãe, com meu pai, ou com outra pessoa que me ajudou ali atrás. Então nós estamos fadados a conviver com pessoas que são iguais a nós, ou com circunstâncias que a gente pensa que a gente não tem ligação, mas nós temos. Tudo que a gente vive de dificuldade, ou é dificuldade que a gente colocou na nossa vida, ou que a gente colocou na vida de alguém. Assim, ó. Ah, essa bola de fogo aqui, vou jogar no olho do fulano ali. Não é meu olho mesmo? Dane-se. Tô nem aí. Vai arder o olho dele lá. Ah, é? Você não liga não? Bolinha no olho do outro, quente? Ah. Prepara teu olho aí. Pra você aprender a não jogar bola quente no olho de ninguém. Não faz sentido isso, gente? Então, quando a gente estuda um negócio desse, para mim traz um alívio. Bom, pelo menos eu não estou passando por nada aqui, não tem injustiça não, gente. Tá tudo coordenado aí por uma inteligência amorosa que me ama e que está esperando um momento de eu despertar para poder sair aquela mão da justiça, aquela mão mais pesada, sabe?
Eu quero aquela mão do cafuné, sabe? Para ter cafuné de Deus, você tem que fazer cafuné nos outros. Agora, eu vivo aplicando golpe nas pessoas. Eu vivo de uma maneira interesseira, tendo amigos somente que tem aí eu trago uma vantagem para mim, de alguma forma, que me põe aí, me dá é o chamado QI, né? Tenho quem me indica. Eu só vivo de maneira sorrateira. Eu vivo ali só aplicando mini golpes o dia todo. Faço negócio que eu engano as pessoas. Trabalho de uma maneira desonesta. Tem um patrão me pagando salário lá, eu dou uma enroladinha no serviço. Já contei aqui esses dias, mas vou contar de novo. Tem um amigo meu que ele se orgulhava, dizia assim, rapaz, eu ganho dinheiro para ficar no banheiro. Fico lá 1 hora no banheiro lá. O patrão tem que me pagar, eu tô no banheiro fazendo número... Dá dó, né? Eu faço, eu ganho dinheiro para fazer o número 2. Ah, você ganha dinheiro, né? Tá certo. Tá enganando o patrão, né? Beleza. Engana o patrão, mas Deus você não engana. Aliás, Deus dá uma impressão que é uma figura alegórica exterior, né? Um velhinho lá que tá ali observando tudo, fala, tá ali no banheiro enrolando o serviço, né? Não é, Deus não é esse velhinho, não. Deus é a consciência da pessoa. Deus está dentro de você. Você não consegue enganar você mesmo. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você que está aí me assistindo está fazendo alguma coisa que você sabe que está errado, ainda dá tempo de mudar. Pare agora. Você está fazendo negócio, você vai vender um carro aí hoje, e você sabe que o carro está com problema, você vai enganar o cara, passar o carro para frente, e não vai ficar quietinho ali, ó, não vou falar nada do problema do carro. Não faça isso, você vai se arrepender. Porque Deus não vai fazer nada com você. É a tua própria consciência. E não tem como fugir dela. Agora, se você tem uma demência, você não sabe o que está fazendo, aí não tem problema, aí não vai ter cobrança. Você não sabe, né? Você está totalmente alheio à realidade, você está vivendo um mundo paralelo, aí não tem cobrança, né? Agora, você sabe que você fez ali, você colocou um óleozinho grosso no motor, para o motor não dar uma fumaciada na hora que o cara acelerar. Você sabe que o carro tem um trinco na carroceria, no chassi ali, ó, que logo vai dar problema, o cara vai ter que mandar arrumar, vai ficar caro. Mas você ficou quietinho, você não falou nada, né? Deixa ele se virar lá. Não faça isso. Porque esse mesmo cara que bate no peito e se orgulha de ganhar dinheiro para ficar fazendo número 2 no banheiro, ainda ele brincava e falava assim, eu vou fazer necessidade da minha casa? Vou nada, pai. Eu vou gastar papel higiênico na minha casa? Cada coisa, hein? Vou nada. Eu vou lá no meu serviço, eu chego, tomo meu café que o patrão fez, aí eu vou pro banheiro depois. Eu fico lá, gasto o papel do patrão. Quer dizer, olha, obviamente que esse meu amigo aí, isso já fazem mais de 20 anos isso. Ele tinha um tom também de brincadeira, de anedota, né? Tinha um tom de bom humor. Ele não era tão canalha assim, não, sabe? Mas é uma maneira de pensar, assim, a lei da vantagem, né? Como ficou até popularmente conhecido de uma maneira até negativa, o nosso querido grande craque Gerson da Copa de 70 aí, quando fez uma propaganda na TV, quem é mais antigo aí sabe o que eu estou falando, fez uma propaganda dizendo que o que importa é levar vantagem. Ah, queimou o filme do Gerson. Todo mundo depois criou a chamada Lei de Gerson. Vocês lembram disso? Já ouviu falar disso? Já não? Que era assim, o legal é, você levou vantagem, então você é um cara esperto. Levar vantagem de uma maneira desonesta é um perigo mortal, gente. Então não faça isso. Você sabe o que você vai fazer hoje, você sabe como você vai trabalhar, você sabe como você anda tratando o seu cônjuge, você sabe se você anda fazendo coisas que o teu cônjuge não gostaria de saber que você está fazendo, você sabe do teu trabalho, como que você anda ganhando dinheiro, você sabe se você está sendo um bom funcionário ou um bom patrão, você está enganando teu funcionário aí? Você que é gerente, você que é dono de uma empresa, está passando a perna no teu funcionário, teve um lucro esse mês grande, aí você poderia repassar um pouquinho, você não está repassando, você está pegando dinheirinho, aplicando ali no terreno que você está comprando, e você sabe que esse dinheiro deveria ser colocado um pouquinho no bolso de cada funcionário. Olha, esse é um grande perigo. Agora já é época de começar a juntar dinheiro para o Panetone de dezembro, para não ter desculpa, né? Dezembro. Então, gente, nós buscamos
como diz o texto aqui, de uma maneira até, eu não vou dizer covarde não, sabe? Mas de uma maneira que a gente tenta se enganar, sabe? De uma maneira infantil. A gente busca culpados exteriores. Como está o texto aqui dizendo, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui. Fala aqui da má sorte, né? Deixa eu ver se eu acho. Agora não achei, não. Do quê? Da má sorte. A gente acusa a sorte, não sei o quê. Bom, o texto diz assim. Não vou citar aqui ipsis literis, não. Vamos aqui. Mas em vez de reconhecer. Pois é, gente. Eu acuso a sorte, a providência, ou seja, Deus, a falta de oportunidade. Má estrela, eles falam. Má estrela. Ou seja, eu não nasci com uma estrela na testa, não, sabe? Má estrela nasceu. Olha só, então quer dizer que a estrela é privilegiada, então eu não. Não tente se enganar, gente. Não tente fazer isso com você mesmo. Não acuse Deus de ser alguém que privilegia ela e deixa você de lado. Não faça isso, não. Não sejamos injustos com Deus. Nós temos que assumir a nossa culpa. Quando que a gente vai tomar coragem de olhar para si mesmo no espelho e falar assim, eu sou culpado pelas minhas dificuldades? Porque as dificuldades que me impuseram, Deus já deu o alento. Tem alguém que me persegue freneticamente e Deus não está fazendo nada. Está deixando. Eu devo ter perseguido essa pessoa também. O culpado sou eu. Eu tenho um parente lá que não quer me ver nem pintado de ouro. Eu devo ter uma culpa nisso também. Porque se for a culpa somente dele, Deus vai me dar a guarida. A mão macia de Deus vai ser passada na minha cabeça. Fique tranquilo. Agora, se Deus não está passando a mão na tua cabeça, comece, como eu até falei ontem na palestra, uma amiga minha aqui comentou agora há pouco, que gostou muito da palestra que eu fiz ontem, que eu falei bastante sobre isso. Citando aqui o nosso querido professor Rodrigues Ferreira, comece a desconfiar de você. Comece a desconfiar que as aflições atuais da tua vida são culpa sua. Senão a gente vai ficar aqui, um bando de gente chorona, reclamona, que fica buscando culpados no mundo. O problema é esse governo, o problema é essa esposa que eu fui arrumar aqui, o problema é esse pai que Deus me deu, é onde assistiu essa mãe, esses filhos ingratos, o problema é isso, o problema é aquilo. E você, não tem problema nenhum não, meu filho? Você está isento? Desculpem, gente, eu ser meio assim, até meio firme assim nessas palavras, mas nós precisamos desse chacoalhão. Porque a gente está muito mole, nós estamos vivendo de uma maneira muito mole. A vida está dura demais, mas é porque nós somos moles. Quando que a gente vai descobrir que a vida é dura para quem é mole, hein? Que os moles somos nós, né? Gente, esse é um texto do Evangelho aqui, tá? Até gostaria que não fosse assim, para poder ficar mais leve para nós, né? Aliás, eu não gostaria não, pensando bem, viu? Se a vida fosse mais mole, assim a gente seria mole também, tudo ia estar um caos aqui, esse mundo ia ter, a gente ia estar empurrando pedra por aí ainda. Fazendo fogo, batendo pedrinha uma na outra, assim, ó. Exatamente. Então é porque tem gente firme que pega a culpa para si mesmo que o mundo está girando, está funcionando, está progredindo. E a doutrina espírita nos faz uma convocação. Se você quer ter uma vida ativa, você precisa tomar as rédeas da sua vida. Você precisa descobrir que as causas das suas aflições são tuas. E dos 10% de aflições aí é coisa do mundo, é o clima, é o governo, não depende de você. Fique em paz, esses 10% aí você vai ter a tua compensação. Fique em paz, não se preocupe. Aliás, aquilo que tem de problema na tua vida que não é culpa tua, está te ensinando, está te fortalecendo. Você não está percebendo, você está só sentindo sofrimento. Mas você está se aprimorando, você está se fortalecendo, você está se transformando em alguém mais resignado, mais comedido, mais disciplinado, mais pontual, mais trabalhador, mais comedido, mais observador, mais criterioso. Eu vejo mesmo, por exemplo, discussões em redes sociais, onde as pessoas não conseguem estabelecer um mínimo de respeito quando uma tem uma opinião diferente da outra.
As pessoas não têm argumentos. Elas já partem por desrespeito. Já te adjetivam, já de cara. Ah, você é... Vou usar um termo aqui. Você é uma besta quadrada. Você pensa desse jeito, você é um idiota. Olha o nível dessas pessoas. Depois elas querem assim... E ó, eu vou contar um negócio aqui, eu vou confessar isso para vocês aqui. Eu vou contar, vocês vão entender o que eu... Tempos atrás, um amigo meu chegou até mim, assim, fazendo um desabafo, dizendo que se sentia muito angustiado, estava com uma depressão muito profunda, estava aí muito triste, estava doente, descobriu uma doença e tal. E aí, na hora que ele estava me contando isso, me veio na mente o tanto de asneira e de desrespeito, de lixo que ele jogava nas redes sociais, discutindo com meio mundo aí, ó. De uma maneira petulante, desrespeitosa, desagradável, arrogante, sabe? Por coisas de política. Aí na hora eu pensei, meu Deus, me dá forças aí para eu conseguir conversar com ele, tentar fazer ele descobrir o erro dele. Porque eu não posso ficar acusando ninguém, né? Eu não posso ficar aí alfinetando ninguém. Mas na hora eu não lembro nem o que eu disse para ele na época, no dia lá, mas eu não toquei no assunto disso, obviamente. Mas assim, eu pensei, na hora me veio como se fosse assim, parece que me deram um dossiê dele, assim, sabe? Tá angustiado porque causa angústia nas pessoas. Tá sozinho, sem amigos, porque ninguém suporta a arrogância das opiniões grosseiras e desagradáveis dele. Dono da razão? Pois é, dono da verdade, né? Eu acho assim, gente, você tem direito a ter tua opinião. Você pode ter até a verdade ao teu lado, mas você tem que ter amor para poder fazer isso. Se der uma opinião que alguém não gosta, você já é massacrado. E às vezes quem massacra somos nós. Então, estamos massacrando pessoas, ideias, estamos massacrando ideologias diferentes das nossas? Cuidado. As adversidades podem chegar muito rapidamente. Não queiramos passar por isso. Não queiramos passar pela dificuldade de ter uma vida infeliz provocada pela própria escolha infeliz também. Então, esse meu amigo aí, na época, eu pensei, meu Deus, eu não sei como falar isso para ele. Na época, eu não sabia, eu não tinha recurso para poder fazer ele entender que ele mesmo era culpado de toda aquela tragédia na vida dele. E aí você percebe que é uma pessoa que cada dia tem um grupo de amigo novo, porque ele fica num grupinho de amigos 6 meses, treta com todo mundo, aí ele muda, aí ele vai para outro grupo, ele vai lá para um outro núcleo lá. Que aquele ali não presta. Aquele ali já não presta mais, porque todo mundo ali não presta mais. Aí ele vai para outro núcleo. Chega lá, não dá mais 6 meses, já está tretando de novo. Então, a pessoa que tem amizades estão sempre assim, sendo renovadas, né? Vamos dizer assim. Desconfia de você. O professor Rodrigues diz, desconfia que você está... Você está cada dia com um amigo diferente? Aquele teu amigo que você tinha 5 anos atrás, você não quer ver nem pintar de ouro, ele também não quer nem te ver pintar de ouro, desconfia de você. Olha meu amigo Wellington, chegou aqui, o Wellington Martins, um abraço para você, para Denise Milani também, Cidinha Bom Germino. Gente, esse é um assunto muito vasto, né? Daria para a gente falar mais aqui. Eu lembrei de uma passagem, bem rapidinho. Então conta aí para nós e a gente já vai para a oração final. No livro Missionários da Luz, tem aquela sequência de histórias, e uma delas é o caso que o pessoal fala assim, André Luiz já disse, se você tomar 10 passes, já valeu para a vida inteira, mas não é. É que era o caso de um cidadão desse daí que o Sander citou agora, ele tretava com todo mundo, estava sempre o dono da razão, o dono da verdade, e ele fez aquela sequência de tomar passe, toda vez que ele tomava, energeticamente falando, André Luiz escreve para nós que ele se limpava, mas aí ele saía, voltava na outra semana, no meio da semana ele se poluía tudo de novo. E foi quando, então, o André Luiz traz para nós o que o benfeitor disse, falou, não adianta, agora a gente vai esperar, não vai dar mais benefício de passe para ele, mesmo que ele tomar, ele não vai ter essa limpeza, porque ele precisa desconfiar do que ele anda fazendo, que ele arrumava encrenca com todo mundo, então não adianta ficar tomando passe. Você toma passe e fala, não, agora vamos sujar tudo de novo. É realmente evangelho no peito. Tentar parar de discutir. Olha que as eleições estão chegando, hein, Luciano? Tá chegando. Será?
E nessa época ainda, 1940, mais ou menos, foi escrito o livro, não tinha redes sociais. Para você discutir com alguém, você tinha que encontrar uma pessoa, discutir. Imagina hoje, que você encontra com 1000 pessoas na rede social, se você quiser. Pois é. Então, gente, não tem passe que aguenta, não. Não, pode até discutir. Discuta, mas seja respeitoso. Discuta com generosidade. Discuta com lisura, com hombridade, com respeito. Discorde, não tem problema nenhum, pode discordar. Que nem eu tenho uma filosofia minha, assim, uma ética minha. E eu não bloqueio nenhuma pessoa, não bloqueio. Você pode discordar de mim, não tem problema. Agora, se você desrespeitar, escrever um adjetivo cabeludo, se você for deselegante, desrespeitoso, aí eu te bloqueio. Porque eu não estou aqui, meu perfil não é um lugar de um campo de batalhas aqui. Eu não vou financiar ninguém se degladiando no meu perfil. Então, se a pessoa vir e falar assim, ô Sander, não concordo com nada do que você falou, nada, mas ela é respeitosa, ela expõe os pontos dela, que são contraditórios aos meus, ela tem um contraponto, né? Beleza, não tem problema. Sem problema nenhum. Aliás, me mostre uma pessoa que eu bloqueei até hoje porque pensa diferente de mim. Jamais. Agora, a pessoa desagradável, pessoa que vem aqui apontando o dedo, fazendo acusações aí levianas, aí é bloco na hora, porque a pessoa está perturbada. Eu não sou psiquiatra não para curar doido, não. Então, se o cara vem com doideira para cima de mim, ele vai procurar a turma dele lá e eu tô fora. É assim, é uma maneira assim básica, né? Porque a gente não vai conseguir salvar todo mundo, né? O Luciano Praciano mesmo poético, tá aqui. Lá. O Luciano Praciano, eu vou mostrar aqui, ele escreveu aqui, ó. O que ele escreveu aqui? Eu estou doando a minha verdade. Ela tá me massacrando e me deixando corcunda com tanto peso. Pois é. Ai, como a gente é dono de verdade. O Luciano mesmo, é um caso aí que eu posso citar. O Luciano tem várias coisas que a gente discorda, assim, várias coisas, mas a gente tem uma amizade, a gente conversa sempre, ele é respeitoso, ele é bem-humorado, ele expõe o ponto de vista dele, e um monte de vezes ele expõe o ponto de vista dele, que eu percebo que eu tô errado, ele é que tá certo. E eu tenho certeza que tem coisa que eu falo também que ele pensa e ele sabe que às vezes ele até muda de opinião em algumas coisas. Por quê? Isso chama respeito. Isso chama plantio. A gente planta respeito e fraternidade, né? Mas esse é um outro assunto que daria uma outra preleção aí, né? Um abraço, meu amigo também, o Edmar Sestari, meu amigo aí de infância. Um beijão para ele aí, meu amigo querido. Vamos para a nossa prece, gente? Momento da oração final aqui, para a gente finalizar, que a nossa hora já foi, né? Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, divino amigo e mestre, nós te agradecemos por mais um dia. Te abençoamos, mestre, te abraçamos com a nossa gratidão, pois nós sabemos que o Senhor providencia a nós todos incontáveis bênçãos ininterruptamente. Nós não percebemos nem 1% das bênçãos que recebemos. Por simplesmente nós podermos, nesse instante, respirarmos fundo, puxar o ar aí, e ele preencher os nossos pulmões, já é motivo da gente agradecer demais. Te agradecemos não só pelo ar e pela água, pela vida, mas pela nossa família e pelas nossas oportunidades. Especialmente esta aqui que a gente faz toda terça-feira, de trazermos o Evangelho, a doutrina espírita, para a nossa vida, colocando essa doutrina abençoada em pauta, transformando o nosso entendimento, levando luz para os nossos corações e para as nossas mentes. Senhor Jesus, quero abençoar cada irmão aqui dessa corrente, aqueles que nos acompanham em outro momento também, por terem as suas obrigações, as suas dificuldades com o horário. Quero abençoar os nossos irmãos ainda. Estamos dentro de uma pandemia ainda que não terminou, aqueles que estão internados com Covid, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão com situação emocional complicada, que sejam todos abençoados. Estava pensando aqui hoje de manhã nos nossos amigos e irmãos, os heróis da vida real, os profissionais de saúde, que agora estão tendo um pouquinho mais de alívio nas suas funções, aí, que passaram por grandes tormentos, que eles sejam abençoados e fortalecidos e renovados. Senhor Jesus, abençoe nossa rede Amigo Espírita, abençoe todos os canais de divulgação do Teu Evangelho, independente de serem espíritas ou não, todos aqueles que buscam o bem, mesmo se dizendo ateus, não importa.
somos todos irmãos. Que todas as crenças, todas as religiões e religiosos sejam abençoados nesse momento. Senhor Jesus, te abençoamos e te agradecemos, e aos amigos espirituais e, em especial, Deus nosso Pai, nosso Criador, com a nossa gratidão e o nosso afeto. Muito obrigado, Senhor Jesus. Permita-nos estar aqui na próxima semana, trazendo mais um estudo edificante e que vai nos fazer uma benfeitoria em nossas vidas, trazendo vida farta, vida em abundância, como o Senhor mesmo nos orientou. Na tua bênção, Mestre, que assim seja.